Estamos recebendo aqui mais um convidado no Café com Caio, Gabriel Morandim, referência, eh, 6 placa preta, campeão PII na Prudential do Brasil, como Master Franqueado B, Master Franqueado A da Voga, o meu ponto de apoio que eu faço parte, uma década aí, eh, na Prudential, e ele vai trazer alguns comentários sobre o nosso seguro, sobre o nosso produto, desmistificando um pouco ali, né, da do seguro em si. Eu quis que você fosse esse primeiro convidado aqui para falar um pouco da sua trajetória, não somente na Prudential de quase uma década, mas a sua trajetória de vida, a tua experiência, e é isso que a gente gostaria aqui, um bate-papo, né, um café com o Caio, com o Gabriel, e que você falasse um pouco da sua trajetória. Eu gostaria que você começasse falando aí, se apresentasse, quem é o Gabriel, contar um pouco da sua história, para o pessoal também te conhecer. Legal. Caio, antes de eu começar, eu gostaria de te parabenizar. Eu fico, muito feliz de ver o profissionalismo, né, do que está acontecendo hoje no mercado, na nossa cidade, em Ribeirão Preto. Apesar de ser uma cidade que todo mundo acha grande, é uma cidade do interior, todo mundo se conhece pelo sobrenome, é uma fazenda iluminada, né, Sim. vamos dizer assim. Então, parabéns pelo Café com Caio. Eu já tenho certeza que já nasceu de um sucesso absoluto, porque eu sei do seu potencial, tá? Respondendo a sua pergunta, quem é o Gabriel, né? O Gabriel hoje, meu nome é Gabriel Morandim, eu sou casado, né, com a Tassiana Morandim, a minha esposa, ela é proprietária, comerciante aqui em Ribeirão Preto, da panificadora Jardim Paulista. Uma das melhores de Ribeirão, inclusive, 40 anos aí. É uma empresa, já vem aí tá indo na terceira geração já. Eu tenho 2 filhos, a Helena Morandim, de 7 anos, o Gael, que está fazendo quase 3 anos agora em abril, né. E eu trabalhei, eu sou de Tambaú, né, que é 100 quilômetros de Ribeirão Preto. Eu vim para Ribeirão para estudar, fazer faculdade, que é assim que as cidades, eh, Vizinhos. vizinhas aí, as cidades menores, né, minha cidade tem 20 mil habitantes, faz. E aí eu me apaixonei por Ribeirão Preto e aqui eu fiquei, eu tive o convite da Prudential por 5 anos para abrir uma agência, um ponto de apoio fora de Ribeirão, e eu quis ficar aqui em Ribeirão e permanecer por Ribeirão. Então eu vim estudar, sou formado em publicidade e entrei, no meu primeiro ano de faculdade no SBT, Regional Ribeirão Preto, num programa de varejo. Entrei como estagiário. Antigamente, eu não sei se tem ainda, o CIEE, você Tem. tem ainda, né, que as empresas faz a parceria, e aí ele te coloca na da sa da Tudo, né. da profissão que você está buscando, você faz o estágio. Eu entrei como estágio, eu era auxiliar de cinegrafista. Então esse ambiente aqui você É conhece bem. esse ambiente Digamos que eu, você domina, dominava. hã? Sente saudade ou não? Bastante, É? bastante. Quer voltar? Não. Não, porque eu me identifiquei demais com a Prudential franquia, me identifiquei demais, mas eu gosto muito desse ambiente, gosto muito da emissora. O SBT é a TV mais feliz do Brasil, né. E aí eu fui repórter cinematográfico por 6 anos, depois eu entrei na área comercial de um programa de varejo e fiquei por 12 anos no total, entre repórter cinematográfico e área comercial, em Ribeirão Preto, e me apresentaram à Prudential para me tornar um segurado. Foi em 2016, em janeiro, eu era recém-casado, não tinha filhos, tinha uma boa remuneração, eu era CLT, tinha minha reserva, tinha comprado minha primeira casa própria, meu carro, estava numa condição de vida muito boa. E aí eu quis entender por que que essa pessoa tá me ligando tanto para me oferecer um seguro de vida, né. Aquele grande erro do brasileiro, país subdesenvolvido, pobre não só de cultura, mas de dinheiro também, infelizmente, principalmente de cultura, né. E e a menina foi muito insistente comigo, eu percebia pelo telefone que ela era uma pessoa diferente, a maneira dela me abordar, a maneira dela falar comigo, como ela chegou até mim. Falei: "Caramba, ela é diferente". E assim eu marquei minha primeira reunião com ela na panificadora Jardim Paulista, da Tassiana,
E ela me apresentou a Prudential, pegou todas as informações na época, né, do que a gente tinha de patrimônio, de reserva, de entrada, de gastos, que ela ia desenhar um plano para me proteger se caso acontecesse algum imprevisto comigo, um acidente, ficar internado, diagnóstico de uma doença, um câncer, um infarto, um AVC, qualquer coisa do tipo que possa acontecer com qualquer pessoa, do cara mais rico ao cara mais pobre, só que infelizmente as pessoas não gostam de falar sobre isso, e que ela voltaria na próxima semana para me apresentar o meu plano de seguro de vida. Eu fiquei extremamente muito curioso, porque eu nunca tinha ouvido falar de Prudential, isso foi em 2016. E aí ela voltou na próxima semana com o meu plano desenhado, me apresentou e eu achei, assim, formidável. Eu falei: "Espera aí", ela chama Carol, ela mora hoje em São Francisco, ela não tá mais na Prudential, ela era uma franqueada também, e ela se mudou para São Francisco, nós somos amigos até hoje. Eu falei: "Espera aí, Carol, deixa eu ver se eu entendi. Se eu sofrer um acidente e ficar inválido total ou parcial, se eu ficar internado 20, 30, 60 dias, um ano, quem vai me manter essa liquidez? Eu não vou precisar usar a minha reserva financeira, eu não vou precisar dilapidar o meu patrimônio, que é um patrimônio ainda tímido, porque eu estou na subida da montanha, eu estou com 30 anos". Ela falou: "É isso, Gabriel, quem vai te dar a liquidez imediata é a Prudential, somos nós vamos cuidar de você, e se nada disso acontecer, desses 4 grandes riscos, né, que é um risco de você viver muito, uma invalidez, uma ausência precoce, o diagnóstico de uma doença, se nada acontecer, na sua terceira idade ainda você tem uma boa reserva financeira, porque você não jogou seu dinheiro fora". Isso mexeu muito comigo, porque o conceito de seguro no Brasil, você vê que aquilo, eu pago o seguro do meu carro desde que eu tenho 18 anos de idade. Hoje eu tô com 43. Nunca mais eu vi esse dinheiro dos 18 aos 43. 25 anos ali. 25 anos que eu aluguei uma proteção. Nada aconteceu, graças a Deus, porque a gente contrata para não acontecer, só que todo esse dinheiro foi um bom dinheiro, eu não tenho mais direito a ele. É da seguradora e ela está cada vez mais rica. E a Prudential era diferente, eu estou protegido, se acontecer alguma coisa, a liquidez imediata está na minha mão, está ao meu alcance. Se acontecer até o pior, eu não voltar para casa, o meu herdeiro legal, a minha esposa, no caso, que eu acabei de tirar uma mulher de dentro da casa dos pais, e eu fui criado numa cidade pequena, avós italiano, quando você tira uma mulher de dentro de casa, você dá igual ou mais o que ela tinha, né. Hoje, como pai de mulher, isso aí para mim é mais latente ainda, né. Se acontecer alguma coisa, eu estou protegido, se não acontecer nada, ainda eu tenho uma reserva. Então quer dizer que lá na minha terceira idade, eu posso pegar ainda uma boa parte dessa grana, e essa grana ela é impenhorável, transmissível, não tem alcance jurídico. É isso. Eu falei: "Você se importaria de apresentar de novo?". Aí ela falou: "Como?". Eu falei: "É que eu gostaria que você fizesse de novo essa apresentação que você fez agora". Ela falou: "Em 5 anos de franqueada nunca ninguém me pediu isso". Aí eu falei: "Você se importaria?". "Não". E ela apresentou de novo, a hora que ela terminou, eu tirei o cartão, falei: "Faz a minha apólice, a minha proteção, faz a da minha esposa, eu não sei se você já trouxe". Ela falou: "Não trouxe". E avisa quem você tem que avisar aí, o que tem que fazer, que eu tô chegando, que eu vou comprar uma franquia dessa, e eu vou apresentar essa maravilha, essa inteligência de um país de primeiro mundo, num país subdesenvolvido e pobre, para todo mundo tem direito de conhecer isso, né. E foi assim que eu fiz. Ela me recomendou para um master franqueado B que estava chegando em Ribeirão Preto, eu assisti o FIPE assim como você, e de 2016 até hoje, estamos aí num legado maravilhoso com a Voga, que hoje eu tenho a honra de ter você como life planner lá, me ajudando a evoluir diariamente e mudando esse conceito de como fazer um bom planejamento financeiro atrelado a um whole life, a uma ferramenta seguro de vida na cidade de Ribeirão Preto e região. Por isso que eu te convidei. Aula, aula sobre o nosso produto. Eu já era segurado, cara, eu já era segurado antes de entrar, e eu falo com a Letícia, minha esposa, eu falo com os futuros segurados, falo com amigos. Cara, depois que eu entrei na Prudential, eu fico pensando, eu falei assim: "Nossa, parece bom demais pra ser verdade", sabe. Aonde está a Tipo, pegadinha? aonde que tá a pegadinha? Eu É fico isso. assim, às vezes
E quando às vezes eu vou apresentar para o cliente fala: "Ah, nossa, mas eu quero isso, eu quero que", sabe, É, é algo que é o que você falou, eh, um produto de primeiro mundo é isso. que a gente tem que e eu costumo falar, né, às vezes o nosso trabalho, ele não chega nem ser tanto comercial, mas sim educacional. Isso, completamente, exatamente isso. Caio, sabia que os life planners do Japão, eles começaram a atividade de life planner quando você falou life planner no começo, e é sim, você é um life planner, você não é um corretor, um vendedor, você é um life planner, você tem que ter muito orgulho disso, Sim. porque a Prudential está vindo para mudar esse mercado, essa cultura brasileira. E o life planner no Japão, ele é uma das profissões mais respeitadas que existe numa cultura oriental. Então, assim, quem eram os life planners antigamente do Japão? Esposas desse proprietário da apólice, desse japonês que não voltou para casa, que ele é o pilar financeiro dessa família, que quando a seguradora, o life planner foi entregar o cheque, olha, seu pai não está voltando para casa, e só que ele fez um bom seguro para você aqui, protegendo, dando a dignidade de vocês desenvolverem toda a vida que vocês estão tendo até hoje, com ele aqui ou sem ele aqui, e aí entregava o cheque, e aí o próprio life planner fazia o convite para as esposas, para elas se tornarem mensageiras do amor. Então é isso que você falou, é um trabalho totalmente de cultura mesmo, uma mudança de cultura por conta que os produtos brasileiros são produtos muito precários, né, de banco, de prateleira. É o mesmo a mesma apólice num banco, não vou falar nomes de bancos aqui, para não ter a tarjinha lá, o PI, mas ele serve para o cara mais rico, para o milionário, para o mais pobre, é totalmente diferente o trabalho do life planner. O nosso trabalho ele é muito personalizado, de acordo com a necessidade daquela pessoa ali. E, Gabriel, me fala sobre bom, você iniciou como life planner, igual eu. Como foi, né, o primeiro pagamento de benefício, o que que você viu ali, né, dos segurados, como foi essa teve algum que te marcou? Teve. Porque assim, eu ontem mesmo nós ouvindo a palestra, né, do Bazani, ele falou: "Ó, você vira o Life Planner quando você paga o seu primeiro benefício", porque o nosso produto as pessoas não conseguem tangir ali, não pega, não mas na hora que você vai e entrega aquele benefício que a pessoa como que foi para você e para o segurado? Boa, é uma excelente pergunta, hein, até me arrepiou aqui só de lembrar. Você perguntou, você mencionou que eu fui life planner, né. O Caio, uma vez life planner, sempre life planner. Eu sou o life planner, eu amo ser life planner, eu tenho orgulho demais dessa nossa profissão, e quando eu entrei nesse negócio, quando eu comprei essa franquia e comecei a desenvolver esse trabalho em Ribeirão, eu lembro que com 6 meses de atividade eu fechei um amigo da família, né, da família do lado da minha esposa, do meu sogro, é um cara até conhecido em Ribeirão, se eu falar o nome não, jamais vou falar por ética, mas se eu falar o nome todo mundo vai conhecer. E foi uma história muito interessante, porque ele era novo, 30 anos de idade, muito famoso em Ribeirão, conhecido, e filhos de pais temporão que fala, né, que Uhum. quando os pais são mais de idade, Isso. e o filho único, e 30 anos de idade, um cara que não é herdeiro, porque nós temos muitos herdeiros em Ribeirão Preto, né, um cara que não é herdeiro e trabalhador, ele tá começando a subida da montanha dele, então, normalmente o cara tá com financiamento de carro, eh cartão de crédito, às vezes algumas compras parceladas. O cara tá começando a fazer a subida da montanha dele, para ele chegar no auge dos seus 50, 55 anos de idade, com uma boa reserva financeira, um bom colchão financeiro, para ele ter uma qualidade de vida na sua terceira idade. É assim que a gente imagina, né, é assim que a gente sonha, mas não é assim que funciona na prática, por conta dos riscos. E foi dentro da padaria da minha esposa, lá na Henrique Dumont, já que eu tô falando Henrique Dumont, porque ela vai inaugurar Vai inaugurar a vai segunda unidade. vai inaugurar a segunda unidade agora aqui na Zona Sul.
e foi dentro da padaria na Henrique Dumont, ele jogou o cartão de crédito depois que eu apresentei para ele todo o conceito do planejamento financeiro dele, e você sabe como funciona, porque você é um dos meus melhores lá, cada cobertura é para um fim específico, né, então a gente desenha com muita atenção, com muito cuidado, com muito carinho. Eu faço que eu desenhava os meus planos como se fosse para o meu pai, porque a responsabilidade de você levar um cheque, caso você não possa trabalhar ou não voltar para casa, é nossa, né? É o nosso trabalho. E ele jogou o cartão e falou: faz aí, não posso falar a palavra aqui, né? Faz aí essa. Pode falar, pô. E aí eu falei: "Não, faz o seguinte", devolvi o cartão para ele, "eu vou apresentar de novo, porque eu acho que você Não entendi. não prestou atenção". Eu não falei não entendeu para não ser um pouco, falei: "Você não prestou atenção, presta atenção aqui comigo que você vai gostar". E aí eu apresentei de novo, "Cara, eu já entendi". Ele falou assim: "Só que eu queria que você tirasse essa assistência funeral, que é a última É, cobertura que acho que era R$ 12 por mês". E a galera da Prudential, os franqueados, não comercializavam muito essa cobertura. E eu colocava tudo, né? Porque eles falavam, cara, eu não vendo isso daí. E ele falou assim: tira essa cobertura que morreu, enterra em qualquer lugar. Aquilo foi muito forte pra mim, né? E eu, em 6 meses de atividade, estava no meu começo, eu não dominava muito ainda, né, o aham. negócio. E aí eu falei pra ele: "Cara, fica que isso daqui é muito pouco". Cheguei até a falar: "Cara, eu pago pra Pago. você". E ele falou: "Não, eu quero que tira". E aí, assim, eu fiz, tirei, a gente tem que defender porque tirou, você sabe como funciona. Sim. Porque o americano é muita qualidade, né, a Prudem não é a quantidade, não é o volume, é o trabalho correto. Então eu defendi porque que eu tirei, foi a pedido do segurado. E ele teve um infarto fulminante no dia 2 de novembro, dentro de uma piscina, numa viagem de férias em Trancoso, Arraial da Ajuda, com a mãe e com o pai junto, e para trazer de lá para cá o corpo. A mãe e o pai não tinham a liquidez imediata, ele fez tirar a proteção, que era uma proteção Que que ela faz translado no mundo, Japão, Brasil, aonde for, e ficou em mais de R$ 40.000. O meu sogro, com todos os amigos, precisou se juntar e fazer uma vaquinha para mandar o dinheiro para a mãe e para o pai, para trazer o corpo de Arraial da Ajuda para Ribeirão Preto. Sendo assim, foi feito isso, eu dei entrada no benefício, em 3 dias o dinheiro estava disponível para ser entregue e eu fui levar a carta para a mãe e para o pai. Quando eu cheguei lá, eu conto essa história em todos os FIPs, né, que são as apresentações para quem quer se tornar um novo franqueado Voga. Voga, hein, Caio? Vogue. E quando eu cheguei lá, toquei a campainha e entrei, a mãe falou: "Entra aqui que o meu filho tá aqui, ele pediu pra você entrar". Isso me arrepia. Aí eu falei: "Quê?" Ele falou assim: "O meu filho tá aqui, você veio me trazer uma boa notícia, né, e ele pediu pra você entrar". E aí eu entrei na sala, tava a mãe e o pai, não tinha mais ninguém, era um ventilador de teto, e ela falou assim, chorando de soluçar, ela me abraçou e falou: "O fulano tá aqui do meu lado, ele tá te pedindo pra agradecer o seu trabalho". E ela falou: "Esse dinheiro, ele não traz o meu filho de volta, ele não traz o meu filho de volta. Só que esse dinheiro, ele traz uma coisa que o meu filho levou com ele, que é uma das coisas que eu mais, eh importo na vida, que é a minha dignidade. Eu não vou deixar o meu nome e nem o nome do meu filho sujo na praça, com dívidas. Eu vou pagar todos os credores, né. Vou quitar o carro dele, vou resolver o cartão de crédito, através do seu trabalho, menino. Ela falou desse jeito. Então que Deus te abençoe e te dê muita força e coragem para você continuar esse lindo trabalho. Ouvir isso de uma senhora de mais de 70 anos de idade, de um resultado de um trabalho que eu insisti lá atrás, porque o cara não queria fazer, porque era solteiro, não tinha um pintinho para dar água, é por isso que me mantém essa chama viva, essa bolha azul até hoje, que todo mundo precisa, né, Caio? Boa, a gente vê, né, o seu xenon aí brilhar, quando a gente fala da Prudential em si, do que o nosso produto, o que o nosso serviço, o que o nosso trabalho, ele pode proporcionar para as pessoas, né. E ontem, né, o Bazani ele até falou assim: "Ó, as pessoas às vezes elas precisam mais da gente do que nós delas". Então se as pessoas é porque
nós brasileiros, nós não temos essa cultura, É isso, sabe? Não é cultural do nosso país ter um produto como é esse, isso. que é super dissipado nos países primeiro mundo, Estados Unidos, Japão e por aí vai. Então, eu queria te perguntar, você que passou, né, como você disse, uma vez Life Planner, sempre Life Sim. Planner, que passou pelas modalidades que a Prudential ela tem de franquia, que é o Life Planner, foi Master Franqueado B e hoje você é Master Franqueado A, abriu seu ponto de apoio aí, a Voga, que também já nasceu, né, tem 1 ano aí, pouco mais de 1 ano, e já é referência na Prudential do Brasil. Eu queria que você, né, falasse um pouco das 3, quiser convidar também pessoas a conhecerem a Voga, né, participar do FIP, mas eu gostaria que você falasse, qual modalidade você gosta mais, qual você acha que é mais difícil e como que você vê o líder Gabriel? Tá. Pergunta do milhão, hein, Caio? Você vai no rim. Vamos lá. Eh, das 3 são 3 modalidades de franquias totalmente distintas, né. Para quem não sabe, para quem tá ouvindo a gente ou assistindo, né, eh, a Prudential ela tem um formato no Brasil de você se tornar um franqueado. Então você se torna um franqueado Life Planner, você tem resultados extraordinários e gosta de liderança, de motivar, de ser uma referência, você pode acabar participando de um processo para adquirir uma franquia, uma Master Franquia B, né, que é você ter a tua unidade comercial ali, pela qual eu desenvolvi um trabalho que eu tenho muito orgulho de 6 anos, com os Caveiras, aqui em Ribeirão Preto, e depois agora, inaugurando a Voga na Master Franquia A. Então vamos começar pelo começo. Life Planner, para mim, ele é a melhor modalidade, eu acho o melhor trabalho, a melhor você é dono da sua agenda, você consegue, você consegue ser melhor que você ontem e sempre melhorar a cada dia, dependendo único e exclusivamente E você? de você, fazendo bem para as pessoas, que foi o que você acabou de falar, porque as pessoas ficam achando: "Não, cara, vai me ligar, não amigão, você não entendeu. Eu tenho 11 apólices, eu já estou protegido, eu já tenho a minha proteção, se acontecer alguma coisa, eu não vou voltar a depender do meu papai e da minha mamãe. Eu não vou dilapidar o meu patrimônio, eu não vou queimar a minha reserva, porque eu sou inteligente e eu fiz uma boa proteção", né. Se você conversar com esses gurus de economia, eu não gosto de falar muito disso, mas Ricardo Amorim, Natália Arcuri, aquele que falou que construiu o Oakberry recebendo uma Isso, apólice de Poli, seguro de vida, franquia. tem aquele outro Bruno que falou Perini, Bruno Perini. Perini também, esses caras do Instagram aí, da vida e podcast. Então o Life Planner ele tá na minha veia, ele tá na minha alma e eu sou Life Planner para sempre. Só que eu desenvolvi um trabalho muito forte dentro de Ribeirão Preto, para você entender um pouco o que que é isso, para todo mundo entender um pouco. Quando eu comprei a franquia em 2016, Ribeirão Preto não tinha nenhum profissional entre os melhores do mundo da operação, entre os melhores do Brasil na operação, não tinha 50 semanas e 100 semanas, que é um formato de reconhecimento de consecutividade que a gente tem internamente, que tem lá, que nós temos isso, né? E eu fui o primeiro a fazer tudo isso aqui em Ribeirão, né. Eu cheguei com a enxada aí e limpei o terreno, vamos dizer assim. E aí, eles me fizeram um convite para abrir, para comprar a Master Franquia B, e assim eu fiz em 18. Eu comprei essa Master Franquia B em 2018 para capacitar e passar todo o meu know-how e meu conhecimento para os próximos Life Planners que eu acreditaria que teria o nosso perfil, vamos dizer assim. E eu tenho uma máxima comigo na Prudential, que é assim, na Prudential Franquia, que é assim: capte pessoas melhores do que você. Tá aqui porque que você tá na Voga hoje. Se você captar pessoas melhores do que você, a saúde da sua empresa, a oxigenação dela sempre vai acontecer. Isso é pra vida, né, não é só pra Prudential Franquia. E eu tive a felicidade de captar e capacitar e mudar de vida 15 pessoas. 15 pessoas
que eu captei, que eu capacitei e que eu mudei essas pessoas de vida mesmo, assim. Não é melhorar de vida, né, porque melhorar de vida é comer um pastel e uma coca na feira e amanhã almoçar no coco bambu. Não, não tô falando disso. Tô falando mudar o padrão de vida. Sair da Zona Norte e comprar uma da Zona Norte, que a casa é alugada, o apartamento é alugado, e comprar uma casa na Zona Sul. Mudar de esporte, realmente estar aonde você merece, né? Porque infelizmente a nossa cidade ela remunera muito mal bons profissionais. Isso é até um problema para a Voga hoje, né? Porque o nosso departamento de comissionamento é muito agressivo. E aí eu fiquei por 6 anos entre os melhores do mundo da operação. Eu acredito que são poucas franquias que mantiveram tanto tempo entre os melhores do mundo, acho que eu posso contar numa mão, se eu não estiver errado. E aí, em 2024, o Rodrigo Prosdóximo, que é o vice-presidente, e o Rafael Moreira, que era o meu vice-presidente também, nós fizemos uma reunião e decidimos em inaugurar o ponto de apoio Voga em Ribeirão, com esse DNA de melhores do mundo, esse DNA produtivo, para estar, vamos dizer assim, qual que é a minha maior preocupação hoje como master franqueado A, né? Porque eu falei do LP, falei do B, e o que é o A? O A é cuidar dos meus Bs. Então eu tenho 5 MFBs, que são esses caras que têm essa atratividade do mercado para trazer vocês para a nossa rede de franquia. Hoje o meu zelo é assim, eu tenho até comigo, posso dizer assim, que é até um pouco de orgulho da quantidade de pessoas que a gente vem reprovando na Voga, né. O cara para passar no processo, ele tem que ser um Caio, assim, um Caio Assis, assim, um café com Caio, essa mentalidade de empresário, essa 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 mentalidade de eu quero criar o meu legado, eu vou deixar a minha marca, eu não vou carregar o que o papai e a mamãe fez, né? Então, quando você chegou lá e eu vi isso no teu olho, e fora isso daí, que é o que eu acho mais importante, a ética, né, Caio? Os valores, os princípios, que isso está perdido no mundo de hoje em dia. A gente fala como se fosse um diferencial, deveria ser senso comum, Exato. mas está perdido no mundo de hoje em dia. Então, assim, hoje eu estou muito feliz e realizado por ter o nível de empresários, assim como você, dentro da Voga, que me mostra que a gente está no caminho. Cara, eu tenho, assim, de verdade, eu acho que daria pra gente ficar aqui até atrapalhar seu vinho de sexta-feira à noite. Várias perguntas, várias dúvidas para te fazer, para você poder compartilhar, mas o nosso tempo também ele já tá quase chegando ao fim aí. Eu gostaria de que você falasse qual, a gente vê, né, o seu diferencial por manter tanto tempo ali, porque uma coisa é você ir ser reconhecido, né, igual o Gabriel já foi 6 vezes, apareceu, teve o seu rosto na Times Square, e eu queria fazer essa pergunta: este foi o seu maior reconhecimento, dentro da Prudential, dentro da franquia, né, seja como LB, Life Planner, seja como B, e como A, que a gente também tem certeza que você vai ser logo, Não tenho dúvida, e como você disse, está na pedra. tá na pedra. Então assim, qual que foi para você o maior reconhecimento dentro da Prudential, e como que você vê, né, você já pode emendar, eu sei que para isso, tudo isso, você paga um preço. Você paga um preço de estar ausente em momentos com a tua família. E a gente sabe também que você aí é um paizão para Helena, para o Gael. Então, como que você vê eh, essa relação, né, do Gabriel empresário, também com o Gabriel pai, marido, e dos reconhecimentos de que você ainda espera conquistar? Boa. Bom, o meu maior reconhecimento, profissional, eu tenho até que tomar muito cuidado, porque eu sou muito emotivo, eu choro no comercial de Doriana, né, quando passa aquela família bonita passando a manteiga no pão, você sabe como eu sou, Sei. e você gosta, né. Eu também sou. É. É porque você não vê, mas eu também sou assim. Mas o meu maior reconhecimento profissional na minha vida, Caio,
E quem me proporcionou isso foi a Prudential Franquia. Ela me proporcionou isso. É uma coisa que o dinheiro não compra. É o respeito dos meus familiares, o respeito e o brilho no olhar dos meus filhos. Você chegar em Nova York e a sua filha e o seu filho olhar para cima, apontar o dedinho e falar: "Olha o papai lá em cima", não tem dinheiro no mundo que pague isso. Você pode ir lá comprar o outdoor lá, eu nem sei como que chama, o luminoso, pagar para sua foto sair lá, mas eles sabem que foi resultado de uma opção de escolha, que foi o que você acabou de falar, de várias vezes eu não estar presente em casa. E aí, a gente nunca pode esquecer de falar, e você sabe disso, a gente fala muito disso na voga da esposa, né, que a mulher, ela tem uma capacidade na vida de um homem, eh, de fazer vezes 2, vezes 10, de tão rápido a ele atingir o que ele quer, tanto para cima quanto para baixo, né. Então, assim, todo esse resultado e esse reconhecimento e esse respeito que foi desenvolvido durante 9 anos de trabalho, de de, de muito tempo desprendido no meu negócio, foi por conta que eu tinha uma rede por trás de apoio, que é um negócio, assim, que coração para falar. Que é a minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai, a minha irmã, meu cunhado, minha sogra, meu sogro, meu cunhado, a minha cunhada, meu afilhado, minha afilhada. É uma rede que tudo o que eu precisava, se eu levantasse a mão, eles já tinham entendido e estavam me apoiando, né. Eu falo que quando a gente quando a gente reprova um candidato lá, não é porque o cara é ruim, é que o momento que esse cara tá na vida dele, com a rede de apoio dele, não condiz com a da voga. Porque esse cara para dar certo aqui na voga, como a nossa régua é muito alta, ele tem que ter essa rede de apoio por trás, né. Eu vejo a Letícia com você, assim, e eu fico eh, me passa um déjà vu na cabeça, assim, quando a Letícia entra na voga com aquela energia dela, aquele brilho no olhar, aquela inteligência dela, aquela sagacidade, aquela vontade de viver que ela tem, e você só brilha meu olho, eu falo: "A voga tá no caminho certo". Então, as 2 perguntas que você fez eu resumo com uma única resposta. A primeira é de ver o brilho no olhar dos meus filhos, da minha esposa, quando a foto tá na Times Square, quando a gente tá na PII, quando a gente tá viajando e estica essa viagem aí pra curtir um pouco com a família. E a segunda hoje, o meu maior reconhecimento hoje, assim, é eu, pôr a digital lá na porta no Le Monde, no 21º, entrar no ponto de apoio, na agência, e dar de cara com você, ouvindo um louvor, rachando o som, super feliz, 6 horas da manhã, com uma energia maravilhosa, com um brilho no olhar. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, para mim, quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. A Voga não tem isso, porque eu tenho um Caia Assis do meu lado, eu tenho 5 Master franqueados Bs do meu lado, e eu tenho só tem Life Planner fora da curva lá. Então isso cada dia me dá mais sede, mais vontade, e a minha rede por trás de apoio cada vez me apoia mais, 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 e nós vamos chegar a atingir o objetivo que é ser referência mundial, não é Brasil. A Voga vai ser falada no mundo. E pegando um gancho, aproveitando aí que você disse que vamos ser, eh, já te elogiando aqui publicamente e nós temos uma diferença de 5 anos de idade. Como eu disse já no início, você é um cara que me inspira, assim como eu tive outro líder, Luiz Fernando Câmara, na Vox to You, que ele me marcou isso em 2021, ele falando assim: "Ó, eu vou chegar onde eu quero chegar, independente se você estiver aqui, fulano estiver aqui", e você também fala isso, né. Então assim, isso me chama a atenção ver vocês 2 ali, eh, eu sonho ainda, né, daqui 5 anos, com 43,
chegar aí um pouco, chegar próximo do que você já conquistou. Tenho certeza que já terá sido um feito marcante para mim. Então, já fica o próximo convite aqui para o Luiz Fernando Câmara vir participar do Café com Caio, falar um pouco da história da Vox to You, né, como o Gabriel tá falando aqui um pouco da história dele. Já caminhando aqui, porque eu tenho uma Oi para fazer 5 horas e já são 4h30, eu queria que você falasse sobre o tempo do Gabriel fora da Prudential, que é difícil, parece que ele é onipresente, tá, o cara chega de tá viajando, ele chega 8 horas da noite no nosso ponto de apoio, então assim, é um que está sempre presente, mas o que que você gosta de fazer quando você não está na Voga, quando você não está na Prudential? Quais são seus hobbies? Ah, eu sei que tem o jiu-jitsu, enfim, gostaria que você falasse um pouco do Gabriel fora da Prudential. Tá. É um pouco difícil falar do Gabriel fora da Prudential, porque não tem Gabriel dentro e fora, né. A Voga, ela é a minha empresa, né, é meu CNPJ, mas eu sou a empresa, né. Então eu tô o tempo inteiro, quando eu tô fora do ponto de apoio do escritório, eu tô às vezes almoçando com o Caio e com a Letícia, que eles são empresários da Voga, eu tô tomando um vinho com o Carlos, o Mike, o Miro, o Renan, o Júnior, eu tô num barzinho, mas os momentos que eu mais, eh, que eu cuido com um zelo maior, assim, não adianta falar, né, pô, você tem o Messi, pô, mas você vai acho que acredito que o ano que vem você vai entender na pele que eu tô falando. É o Gael e a Helena e a Tassiana, são as manhãs de sábados e de domingo pra mim são maravilhosas, porque eu acordo com eles. E a gente passa junto, a gente anda de carrinho de rolimã, joga bola. Eu vou ser pai, né, porque eu tenho comigo, Caio, que o pai e a mãe, ele não é a quantidade, e sim a qualidade. Quantos pais que eu conheço que passam a semana do lado do filho, mas com o celular na mão, né. Eu deixo muito, nunca levei e busquei meus filhos na escola, não tenho vergonha nenhuma de te falar, mas quando eu tô com eles, eu sou deles. Eles sentem isso na veia e eles sabem: "Nossa, é sábado, é domingo, o papai tá aqui". Então é assim, é maravilhoso, cara. A paternidade é um negócio absurdo, assim, e eu vivo muito a família no sábado e no domingo aí, mas você sabe que depois do almoço já começa de novo falar no grupo, sistema, pensando na nossa próxima semana, né. É, boa. Você vive assim, a sua vida de uma maneira muito intensa e até, liga você como um bom palmeirense, É, assim como eu, isso. e assim como o Léo, né, que esteve aqui também no Café com Caio, e ele deixou uma frase do Abel Ferreira, hoje técnico do Palmeiras: "Cabeça fria e coração quente". Eu acho que o coração quente do Gabriel ali é nítido, a gente percebe isso no dia a dia. Talvez nem sempre com a cabeça fria, mas com o coração quente tem bastante, né. Mas eu gostaria que você deixasse uma frase, né, que você tem contigo aí, que você leva sempre, ou um filme, alguma coisa que para poder inspirar pessoas que estão vendo e que possam ver ali, inspirar também no Gabriel. Ótimo. Eu tenho uma frase comigo desde os meus 14 anos de idade, que o meu pai me deu uma bíblia, eu tenho ela até hoje essa bíblia. Você sabe, né, meu pai tá com Alzheimer, então é difícil para mim falar, mas eu tenho uma frase que é uma frase bíblica, né, que é: "Tudo posso naquele que me fortalece". Então, você que está assistindo o Café com o Caio, você que está ouvindo, independente da sua profissão, independente do que você faz, se você tiver fé, atitude, fé, atitude e curiosidade, não tem como você dar errado.
você vai dar certo, você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Eu tenho comigo que, o topo é o topo do lugar, o céu é questão de querer. Então é assim, é por isso que eu escolho bem com quem eu ando, porque as pessoas têm que entender que o ser humano ele é uma ave de uma asa só, e quando você quer ir mais longe, você tem que voar em bando, entendeu. Então pra fechar, eu acho que tá fechando aí, eu não sei, acho que até Já. extrapolou, vai chamar eu pra conversar? Aí sem você me pautar, me editar, você me liberou. É tudo posto naquilo que me fortalece. Boa. Irmão, eu te agradeço de verdade. Acho que posso te chamar de irmão, que se não é ainda, vai ser igual o Leonardo pra mim ali, né, que é um cara que eu tenho, comigo e vou levar pra sempre, em todos os momentos. E eu só tô começando ainda a minha carreira, pretendo e vou me aposentar, não quero fazer mais transição de carreira. Eu me identifiquei com o propósito, porque o que a gente faz, se a pessoa ela não tem um propósito, um porquê, ela não fica, ela não dá conta, Só o porque dinheiro não sustenta. exatamente, né, é é uma coisa até que o Mike, nosso parceiro aí, referência também, eh, o nosso trabalho, ele não é fácil, mas ele é simples, tá, não é fácil, então somente a questão do dinheiro, ele não se mantém. Tá. Então eu me identifiquei muito com o propósito, eu tenho certeza que quando eu pagar o meu primeiro benefício, eu vou entender ainda mais, né, sobre isso, e eu estou muito feliz na Voga, estou muito feliz com o que eu vou construir ainda, a minha eu sabe, eu tô é como se eu fosse um bebê ainda, eh, descobrindo o mundo, vou fazer 38 anos agora, vou ser pai, eu vou ser pai, né, acabei de casar, então eu quero deixar um legado também, eu quero que os meus filhos sintam orgulho, assim como eu tenho certeza, né, poucas vezes que eu vi a Helena, que é um pouco já maior do que o Gael, tem orgulho de você, né, assim como a Tássia também. Então eu gostaria de agradecer e já trazendo aqui um presente, um mimo. Obviamente, você está no Café com o Caio, você vai receber aqui um Ele é café ele é personalizado ele é embaçado. e um vinho aqui, que foi Aí. preparado com muito carinho para Pô, você cara, tomar, que a gente obrigado. sabe que você gosta. Está personalizado, pode tirar aí para você Opa, ver, que aí tem o IGM. que isso! Olha aí. Caio, obrigado pelos presentes, obrigado pelo convite. Eu não esperava menos de você, padrão qualidade. Caio Assis, você sempre surpreendendo. Você sabe que eu tenho 9 anos de franqueado, você sabe das pessoas que eu captei, capacitei, e eu tenho um dom nesse negócio de olhar para a pessoa e eu enxergar o sucesso que ela vai transbordar nesse negócio, e o seu é infinito, meu líder. Conte comigo para a vida, não só no CNPJ, como no CPF. Parabéns pelo café com o Caio e vamos para cima buscar sua placa preta, né? Embora, precisa, né? Obrigado. Valeu.